Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma boa semana, um bom final de semana, que cada dia melhor estejam administrando essa situação, tá? Muita força, muita vontade, muita garra, é isso que vai fazer a diferença nos vestibulares deste ano, tá bem? As redações da semana passada, referentes à Unicamp 2015. Então, o que ela pedia? Ela pedia para vocês fazerem uma síntese. Então, você integra um grupo de estudos formado por estudantes universitários. Periodicamente, cada membro apresenta resultados de leituras realizadas sobre temas diversos. Você ficou responsável por elaborar uma síntese sobre o tema Humanização no Atendimento à Saúde, que deverá ser escrita em registro formal. As fontes para escrever a síntese são um trecho de um artigo científico, excerto A, e um trecho de um ensaio, excerto B. Seu texto deverá contemplar. Aqui está colocado o que nós chamamos de propósito. Então, vocês tinham 3 coisas a serem cumpridas. Primeiro, conceito de humanização no atendimento à saúde. Não fala o conceito segundo tal autor ou segundo tal autora. Era para vocês, dentro de tudo que vocês viram, elaborarem um conceito. O que é humanização da saúde? É tornar o atendimento mais humano. Então, para alguns, ficou faltando esse item. Já entraram direto no resumo, na síntese, e se esqueceram de que teriam que iniciar por meio desse comentário, desse conceito. Então, vocês deveriam escrever assim: humanização da saúde e fazer um conceito, vamos dizer assim, genérico, mas de caráter pessoal, e não reproduzindo o que foi dito pelos autores, tá? Letra B, aqui sim, o ponto de vista de cada texto sobre o conceito, assim como as principais informações que sustentam esses pontos de vista. Então, aqui é que deveria falar assim, segundo tal texto, segundo tal autor, publicado em tal livro, em tal obra, segundo tal projeto. Aí sim vocês iriam colocar as opiniões dos autores e enxugar aquilo que fosse mais importante para que vocês pudessem apresentar nesse grupo de estudos. E a terceira, as relações possíveis entre os 2 pontos de vista. Então, na conclusão, vocês iriam retomar uma abordagem pessoal, ou seja, segundo o seu ponto de vista, segundo os critérios que você analisou, qual é a relação entre eles? Então, eles são complementares. Os 2 estão defendendo que a saúde deve ser mais humanizada. Eu constatei que alguns alunos se esqueceram ou não entenderam que era para colocar o conceito de humanização. A conclusão, relacionando os 2, praticamente todo mundo fez, mas na abordagem inicial, muita gente já entrou falando o conceito, o conceito segundo tal autor, o conceito segundo tal médica, então falharam nesse ponto, tá? Quando eu faço uma síntese, vejam bem, é para que eu coloque somente aquilo que os autores disseram. Então, no caso aqui, se ater aos dados do texto, sem comentários pessoais. Então, houve alunos que fizeram, assim, uma outra abordagem, comentando a importância, por quê, mas segundo o seu ponto de vista, e não segundo aquilo que os autores falam. Quando a gente faz um resumo
com comentário, com opinião pessoal, né? Então foi o primeiro exercício que a gente fez no ano, a abordagem do resumo com parecer pessoal. Aí então nós temos uma outra situação. Lembrem-se de que a Unicamp é uma receita. É como se você fosse fazer um prato qualquer, você vai colocar tal ingrediente dessa forma. Então é um texto engessado, ele tem que cumprir exatamente aquilo que a Unicamp estabeleceu, tá? Para isso, sempre que vocês vão fazer um resumo, seja na Unicamp, seja na UEL, seja na UEM, seja na Federal do Paraná, resumo vocês têm que ficar ligados aos textos que constituem a fonte base. Então eu tenho que dizer quem falou, quando falou, por meio de que instrumento, foi um livro, foi um artigo publicado, foi um projeto, foi um estudo, qual é a universidade, como se chama o projeto. Então, os dados, eles são muito, vamos dizer assim, necessários nesse tipo de texto, tá, pessoal? Então, citar os autores, as obras, as instituições, localizar quando isso se deu, se tem essa informação, onde que isso se deu, se tem essa informação. Então, às vezes não está no texto, mas está ali no rodapé do texto as indicações, o autor, a obra, às vezes a data da publicação, se foi um artigo publicado ou divulgado na internet, isso tem que constar na síntese, tá? Atenção para não se apossar de declarações feitas por outros autores. Então aqui não, vamos dizer assim, é o que ele falou, é a visão dele que você simplesmente está trazendo para o texto. No caso da Unicamp, ela pediu um conceito inicial e uma relação final. Então ela saiu do gênero síntese ou resumo para cumprir esses dois fatores. Em outros vestibulares, vocês vão ver qual é a orientação. Às vezes fala assim, tomando como base os textos da coletânea, faça um resumo. Só. Não tem nada seu, não tem nada pessoal. A Unicamp pediu o conceito inicial e a relação final, tá? Então, se você falhar em um desses pontos, você não cumpriu o propósito. Lembra-se que eu falei? Ou você tira 1 ou você tira 0. Quando você tira 0 no propósito, sua nota vai para o espaço. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem... A atenção de vocês tem que estar concentrada na receita em forma de orientação. O seu texto deve contemplar este item. Ela sempre dá três elementos, 3 fatores, tá certo? Aí o gênero síntese, praticamente todos seguiram, houve só quem tivesse colocado opinião, tivesse emitido, feito uma dissertação em cima do tema, aí então você se compromete, aí você fugiu do gênero pedido. E a interlocução aí era publicar vamos dizer assim, num estudo, num projeto, né, para divulgação para os estudantes. Então a interlocução foi genérica, era dirigida a todos eles, não foi um dado específico dentro dessa proposta, tá? Então o conceito seria: humanização na saúde pode-se entender por humanização da saúde que, entende-se que. Então, você começa já direto no conceito, tá? O ponto de vista de cada texto e as principais informações que sustentam esses pontos de vista. Então, o texto original é a sua referência, o seu parâmetro. Tudo você vai buscar lá, o que foi dito lá, tá? E as relações possíveis entre os dois textos deveria terminar o seu resumo. Eu percebo que tem gente que está extrapolando o número de linhas.
Não pensem que não se percebe. É lógico que o texto digitado, ele coloca numa linha muito mais do que você colocaria num texto manuscrito. Então, qual é a referência de vocês? Por que eu pus lá a folha da redação? Primeiro porque ela tem a ficha técnica da correção. Então, todo mundo que não pôs a folha, tive que imprimir, tive que agregar ao texto, porque é através dela que eu vou fazer a correção. Segundo, quando você faz o rascunho nessa folha, você tem exatamente a noção de quando o espaço limite foi atingido. Então, tem gente que escrevendo em uma formatação menor do que a que eu orientei, que era Arial 12, se eu não me engano, e está fazendo um tipo gráfico pequenininho e completando a folha inteirinha. É lógico que isso daí deu quase o dobro do que 24 linhas. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Nós não sabemos até quando as nossas aulas irão nesse formato de aula vídeo, né, orientação, e que vocês vão ter que digitar o texto para me mandar. Então, eu peço que vocês prestem atenção no limite de linhas. Tem muita gente que está extrapolando esse limite. Por quê? Porque está digitando, daí cabe em 24 linhas, mas na verdade essas 24 viraram 36, 38. Cuidado, tá? Muito bem. Então, é isso que a gente notou na redação, na proposta de redação, que foi a síntese. Então, alguns textos atingiram, não plenamente, mas com uma boa qualidade, e alguns textos ficaram bem aquém, porque não cumpriram essas etapas, ou o aluno não tinha essa informação de como fazer uma síntese e como elaborar um texto Unicamp. Então, lembrem-se sempre disso, é uma receita, como uma receita de um bolo, que você tem que cumprir item por item. Se você deixar um item sem cumprir, você zera no propósito e aí isso acaba com a sua nota. Tudo bem? A segunda parte da aula, vamos ver se ficou, era a questão dissertativa da Unicamp, certo, pessoal? O poema Baixa é de autoria de Manuel de Barros e foi publicado no livro Sobre Nada, de 1996. A ciência pode classificar e nomear todos os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, divinare. Os sabiás divinam. Manuel de Barros, Livro Sobre Nada, 1996. Pergunta da Unicamp. No poema há uma estrutura típica de provérbios com uma finalidade crítica. Aponte duas características dessa estrutura. Então, praticamente, a pergunta já colocou que todo provérbio tem uma moral, uma orientação de conduta, chama atenção sobre um determinado aspecto, que ele falou aqui, uma finalidade crítica. E houve alunos que ficaram somente nessa abordagem do que significava o provérbio, vamos dizer assim, que ele dá uma orientação crítica. Mas, na verdade, quando ele fala duas características da estrutura do provérbio, seria da estrutura formal. Então, vocês poderiam ter falado, além de falar que ele explora um ensinamento, ou que ele faz uma crítica,
A sonoridade através da rima entre informação e condão, por exemplo. O fato de iniciar pelo pronome quem acumula muita informação, que é uma forma genérica de abordagem, quem, qualquer pessoa. Poderiam falar, além da rima, da estrutura, frases curtas, alguns colocaram, outros colocaram o verbo no presente, num presente atemporal, que acumula, perde como uma coisa assim, fora do espaço de agora, ontem ou amanhã, vamos dizer assim, num presente atemporal. Tudo isso daí foi válido para a resposta dessa questão. Na letra B, considerando que o poeta joga com os sentidos do verbo adivinhar e da sua raiz latina divinare, justifique o neologismo usado no último verso. Os sabiás divinam. Então, assim, o neologismo vem de onde? Provém do latim divinare, como está escrito. E ele que significa adivinhar. Então, o que isso traz? Então, é uma estrutura, um neologismo formado pela soma de divinare e divino. Então, nós vamos ter ali, no entendimento disso, justifique o neologismo, quando o autor fala, os sabiás divinam, eles colocam que o canto do sabiá, ele excede qualquer conceito científico. É uma coisa divina, é uma coisa de Deus. Então, os sabiás divinam, o canto do sabiá traz uma conotação de algo divino, que está além da ciência, além daquilo que a ciência pode explorar, tá? A maioria acertou essa resposta. Então, tá assim, o neologismo verbal divinam provém do latim divinare, que significa adivinhar, descobrir, atribuir ao sabiá uma sabedoria divina. O neologismo remete ao adjetivo divino. Esse jogo de palavras criado pelo poeta, adivinhar, divinam, divinare, aponta um limite para os poderes da ciência, que esse limite é excedido por algo divino que o sabiá traz no seu canto. Tudo bem, pessoal? Então, só para vocês entenderem lá o meio certo, ou quase certo, ou resposta não válida, porque a Unicamp, tenho repetido, ela traz uma expectativa de resposta e ela comenta aquilo que ficou faltando. Falou disso, mas não falou disso, então foi uma abordagem parcial, tá ok? Vamos agora para a aula de hoje, tá? Aulas 29 e 30, coerência e coesão, a segunda parte. Como eu tenho falado muito que vocês têm trazido problemas na questão da coesão, que é a amarração das ideias, a ligação. A aula passada nós ficamos no campo da relação, né, das anáforas, as catáforas, o endofórico, o esofórico. Então, hoje a gente trouxe os mecanismos da sequência. O que é isso? É a ligação propriamente dita. Então, é o uso principalmente das conjunções para estabelecer uma sequência que é, vamos dizer assim, aquela que garante a fluência do seu texto. As ideias são perfeitamente casadas pelo uso da conjunção correta. Então, nós vamos ter primeiramente aqui relação de causa e consequência. Então, a causa traz consigo sempre uma consequência. Então, nesta relação aqui, nós vamos ter principalmente o uso das conjunções que trazem essa noção. A explicativa, pois, o que explicativo, as causais, porque, uma vez que, já que, o como, iniciando a oração, como
estamos em período de distanciamento, as pessoas não se veem. Por quê? Então você tem a relação causa-consequência, tá? Contradição de uma expectativa seria a oposição. Quando se espera um tipo de comportamento, de repente acontece o contrário daquilo que a gente espera. Então há uma quebra. A ideia seria esta, porém ela entrou numa quebra de expectativa, numa oposição de ideias, numa contradição. Então nós vamos ter aqui as coordenadas, as coordenativas adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, as concessivas, embora, ainda que, mesmo que tal coisa aconteça, a outra não vai acontecer. Mesmo que chova muito, a festa será ao ar livre. Então, por exemplo, é uma contradição. A chuva sugere que nós nos recolhamos. Então, aí, mesmo com chuva, a festa vai acontecer ao ar livre, debaixo da chuva. Então, é a contradição de uma expectativa. Adversativas e concessivas. O número 3 coloca uma condição. Então, você tem uma possibilidade que é condicionada pelo se fizer sol, a festa será ao ar livre. Caso faça sol, a festa será ao ar livre. Então você tem ali uma condição para que outra coisa se realize. O se, o caso, né? Nas principais referências das condicionais. Aí atenção também, a festa aconteceria ao ar livre caso não chovesse. A correlação verbal. O acréscimo ou conjunção seriam as aditivas. Então, você quer acrescentar dados. Então, nós vamos ter o e, nós vamos ter não só, mas também, como também, assim como, bem como, que dão a ideia de acréscimo ou conjunção. Então, somatórias de acontecimentos, as aditivas. A noção de gradação. Gradação, ela traz duas situações em que uma, hierarquicamente, está acima da outra. Então, nós vamos ter aqui as proporcionais. Então, nós vamos ter o quanto mais, quanto menos, tanto mais, quanto mais, menos, quanto mais, à medida que, a proporção que. Então, você tem ali, à medida que o tempo melhorava, podíamos programar novos acontecimentos. Então, nós vamos ter aqui, na gradação, sempre assim, uma relação de que uma coisa está, vamos dizer, relacionada à outra, mas num campo de hierarquia em que um se sobrepõe ao outro, tá? E a relação de tempo. Tempo, quando? Pode ser um tempo agora, neste momento, agora. Pode ser um tempo anterior, antes, ontem, na semana passada, um tempo posterior, na próxima semana, no próximo mês. Um tempo concomitante, simultâneo, enquanto chovia, nós não saímos. Pode ser um tempo anterior, antes que ele chegasse, depois que ele chegou. Então, você tem assim, na relação de tempo, você tem várias leituras. O tempo indeterminado, no quando, o tempo simultâneo, no enquanto, o tempo anterior, antes que, o tempo posterior, depois que. Então, o tempo imediato, logo que, um tempo frequentativo, sempre que. Então, a relação de tempo aqui, conforme a noção que vocês queiram passar, vai ser a conjunção que vai estar estabelecida. Então, leiam direitinho para cada um deles o exemplo e a relação das conjunções, que eu não vou ficar aqui repetindo, lendo exemplo, porque fica muito monótono e cansativo.
tá? Então, leiam toda a teoria da aula, principalmente aqueles alunos para os quais eu estou falando problemas de coesão, problemas de coesão. Então, essas duas aulas, elas foram colocadas neste ano para suprir esse tipo de dificuldade, para ver se a gente consegue ajudar vocês a resolver melhor essa questão da coesão no texto. Tudo bem? Aí eu coloquei algumas questões, acho que foram 4, se eu não me engano, envolvendo essa leitura da coesão. Questões assim, exercícios mesmo, dissertativos de usar a conjunção correta, trocar a conjunção errada, redigir, a frase está redigida de forma incorreta para vocês corrigirem. Então, um exercício de coesão, tá? Aí as questões, como nós já terminamos o Unicamp, as questões que nós colocamos são questões direcionadas para esse assunto, coesão. Então, são testes que estão voltados a fazer a escolha correta da conjunção, ou ver onde que ela está incorreta, ou ver o que ela significa. Então, exercícios sobre coesão. Na questão argumentativa, eu trouxe segunda fase FUVEST de 2020. Então, uma questão que caiu este ano para vocês tentarem resolver, tá bem? E aí o Marcel falou que poderia montar um tema que estivesse ligado à pandemia, a todo esse momento que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, as dificuldades pessoais na relação com o sentido da vida, com o que essa pandemia trouxe, o que ela está nos revelando, nos ensinando, de que forma que ela está mexendo com o nosso emocional, com o nosso psiquismo. Então, assim, é um desafio. A gente pede para o Marcel fazer uma proposta, pode ser até que ele já tenha apresentado essa proposta na sala de aula para vocês, mas vocês poderão escrever para que eu possa ler e corrigir. Eu achei assim desafiadora, tanto a coletânea quanto o próprio tema da redação. Então, está lançado o desafio aí para vocês. A pandemia entre a doença e o abismo do eu. Então, está sendo explorado exatamente isso, tá? As dificuldades psíquicas e emocionais de cada um com relação à doença e com relação a às vezes, uma dificuldade que já existia e que está vindo à tona aí porque nós estamos isolados. Nós estamos distanciados das pessoas queridas, como vocês, por exemplo, e estamos tendo que lidar com essa situação de vamos dizer assim, individualidade, vamos dizer assim, uma reflexão sobre as minhas ideias, sobre os meus sentimentos, sobre meu psiquismo, sobre o meu lado espiritual, como é que nós vamos lidar com isso. Então, estou curiosa para saber o que vocês vão escrever sobre isso. Tudo bem, pessoal? 29h30, nós estamos exatamente na metade do curso. Esta quarta-feira é feriado em São Manuel, então vocês poderão acessar, podem desfrutar o seu feriado, vocês poderão acessar nos dias subsequentes, mas a data limite para entrega dessa redação é no final da quarta-feira da semana que vem, que vai ser no dia 24. Tudo bem? Então, no curso de redação, nós entraremos em férias, porque foram cumpridas as 30 aulas, porque no sistema online, vamos dizer assim, houve feriados que nós não fizemos, do pessoal do cursinho de Botucatu, o pessoal de São Manuel. Então, nós estamos aí com quartas-feiras praticamente sem feriado. Aquilo que seria feriado no cursinho aqui, que seria que nós teríamos perdido aula 2 terças-feiras em abril, por exemplo, isso não aconteceu. Nós fizemos as aulas sequencialmente e por isso estamos terminando uma semana antes.
descanso mais que merecido para vocês e para todos nós, tá? Então, vocês vão continuar com as aulas de sala de aula, né? Vamos dizer assim, as férias já foram desfrutadas, tanto em Botucatu como em São Manuel, mas o curso de redação não, o curso de redação não parou. Então, nós voltaremos na primeira quarta-feira de agosto. Não sei se presencialmente, se online, mas eu farei contato com vocês nesse sentido. Eu tenho a impressão que ainda vai algum tempo esse sistema de aula à distância, que nós, da forma como o Brasil está, os casos se multiplicando, as mortes se multiplicando, é praticamente impossível um retorno à sala de aula. Mas vamos torcer para que tudo melhore, né? Nós teremos aí um mês pela frente, quem sabe em final de julho as coisas estejam melhores e que nós possamos finalmente nos ver. Certo, pessoal? Então, um bom descanso, um bom trabalho para quem vai continuar estudando, a sala de aula, tanto aqui quanto em São Manuel, vai continuar normal, mas o curso de redação nós vamos fazer essa pausa. Retornaremos com FUVEST em agosto, o NESP e, por último, no ano, o ENEM. Nós invertemos a ordem aí para nós fecharmos o ano com o ENEM, já que o ENEM foi adiado e então ficaria muito distante, né? A Unicamp também já adiou seu vestibular para janeiro, a primeira fase, para fevereiro, a segunda fase. Então, muito provavelmente, nós vamos ter outros adiamentos e outros vestibulares não estão adiando, principalmente as escolas particulares. Então, nós vamos ter aí um calendário bastante diverso. Quem continuou com a sua data, quem transferiu isso, enfim, nós resolvemos mudar a ordem. Começamos agosto com FUVEST, depois nós passamos para o Unesp e vamos terminar o curso com o ENEM. Certo, pessoal? Boas férias para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus, que vocês possam ser felizes, apesar de condições adversas, mas que vocês possam aí ter momentos de realização, de força, de coragem, de envolvimento e que os resultados venham sempre positivamente, que eles sejam os melhores para vocês, certo? Beijo grande, boas férias, até a volta. Não se esqueçam de que o limite é quarta-feira que vem, não é que vocês vão ter as férias inteiras para escrever essa redação, não. Tudo bem? Beijo grande, abraço apertado, fiquem bem, até agosto. Tchau, pessoal.